Olá, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Estamos hoje aqui com Gideão Produções. Fala, Emanuel, dá mais resultado. Muito obrigado, irmão, pela oportunidade, cara. Eu que agradeço, irmão. Obrigado pelo teu tempo. Queria entender primeiro de onde vem o nome Gida, porque o teu nome não é Gida. Ah, rapaz, isso aí é uma história longa, rapaz. Então conta pra gente, de onde vem o Eu Gida? aprendi com um amigo meu que toda vez que você for escolher um nome para tua empresa, você tem que saber que esse nome vai virar teu sobrenome. E eu não sabia disso na época, né? Minha primeira loja, quando eu abri, aos 25 anos de idade, eu coloquei o nome de Gideão Veículos, porque na época eu tive um encontro ali, um momento ali de espiritualidade, eu conheci a história de Gideão, que é um cara da Bíblia, e eu falei, cara, esse cara parece comigo, eu quero botar o nome da minha loja de Gideão Veículos. E aí virou o Fábio Gideão. Na realidade, o meu nome é Fábio Félix, mas virou o Fábio Gideão, porque a galera chegava na loja e falava, cara, quero falar com o Gideão, Gideão, virou Fábio Gideão. E aí, quando chegou um tempo para cá, na parte do digital, aí a galera começou já a não falar mais Gideão, falar Gida, aí virou Fábio Gideão, e aí ficou nisso. E hoje virou o portal do Gida. E para você que nunca acessou o portal do Gida, entra aí, dá uma olhada no canal dele, ele é fantástico, é um dos maiores especialistas em podcast hoje do Brasil, e eu tenho um prazer de ser produzido por ele, de ter aqui a oportunidade de trabalhar junto com ele em outros projetos. A gente tem vários projetos em conjunto. Um dos mais famosos aí é o da Isabelle Benito, é o canal dela que a gente produz junto. E eu queria abrir a nossa conversa aqui, que você contasse de onde você tirou a ideia de montar uma produtora de podcast, de ser um mentor dessa galera? Então, vamos lá. Para a gente ir lá do início e saber o fundamento direitinho, até para quem está nos assistindo aí, tomar uma decisão de criar um podcast também. Né? Eu já estudo marketing ali, publicidade e edição de vídeo, web design, já desde a época da minha primeira empresa. Nunca tive intenção de trabalhar com isso, porque eu achava que isso não dava dinheiro na época. Eu estudava para aplicar isso dentro das minhas empresas. Mas veio ali alguma coisa de talento natural, eu sou autodidata, eu sou um cara que, se eu olhar o programa, eu aprendo o que eu não sei, eu vou lá buscar o conhecimento e começo a entender. Da época do isolamento social para cá, o meu sexto negócio, né, que foi uma tentativa ali de erros e de acertos. Tu já quebrou 6 vezes na vida? 6 vezes na vida. Então, do carro a passando por quê? Cara, minha primeira empresa aos 25 anos foi uma agência de automóveis, graças a Deus, a Gideão Veículos. Eu comecei com um projeto na época que era novo, na época era uma intermediação veicular. A gente fazia intermediação do 0 km para o nosso, tanto para o lojista, né, pessoa jurídica, quanto para a pessoa física, com preços e condições mais baratos. E aos 27 anos de idade, graças a Deus, eu já estava muito bem financeiramente, com 2 anos de negócio, tinha uma agência de quase 40 carros dentro. Mas esse mercado de automóveis é muito volátil, né? É muito altos e baixos. E aí, para resumir a história, não ficar muito longa, aos 32 anos de idade eu quebrei esse negócio, uma dívida de mais de R$1 milhão, passei um processo bem complicado, depressivo ali e tal, e de lá para cá foi uma tentativa de acertar no projeto físico, né? Na loja física. Então, de lá em diante, depois eu abri mais 2 franquias de uma grande empresa de cosméticos, né? Tentei entrar nessa área, começou até muito bem, mas depois a gente viu que o mercado também era um mercado um pouco difícil ali de segurar a onda, fechei esses 2 negócios, tentei reabrir novamente a Gideão Veículos em 2016, essa quebra foi em 2012, 2016 tentei reabrir a Gideão Veículos novamente, e aí depois de 9 meses da Gideão Veículos reaberta, eu passo um processo complicado familiar, onde meu irmão tem ali uma doença, veio até falecer aos 34 anos de idade por causa disso, eu fecho minha loja para cuidar do meu irmão. E ali de lá para cá já foi uma tentativa de rever tudo isso daí. O ramo de carro já estava nesses altos e baixos, tá até hoje, quem é do ramo de carro sabe a dificuldade que é você crescer nesse negócio. E aí meu último negócio foi uma pizzaria, cara. Que legal. Abri a Gideão Pizzaria. Foi Gideão Veículos, Gideão Cosméticos, e aí foi uma série do grupo Gideão. A Gideão Pizzaria, eu dei tanta sorte, fiz um planejamento, fiz um projeto ali de 1 ano, tinha uma meta, tinha prazo, sou igual judeu, né? Meta e prazo em tudo, mas peguei a época do isolamento social e fiquei 6 meses de porta fechada, com mais um negócio ali vindo a ter que fechar no final desse prazo, porque a gente não alcançou nossas metas, então a gente decide
fechar. Então, assim, todo prazo que eu coloco para os meus negócios, se eu não alcanço a meta, eu paro, recomeço um outro negócio ou analiso se vale a pena continuar. E aí, de lá para cá, quando eu fechei essa pizzaria, foi quando deu o estalo de fazer aquilo que eu fiz e eu estudei durante anos, que foi a produção de conteúdos para Então começa em 21. 2021? No final de pandemia ali, início de 2021, eu fechei a pizzaria em dezembro de 2020 e praticamente em janeiro de 2021 eu já estava começando um projeto novo que era nessa área da Gideon Produções, né? Com todo aquele lance do isolamento social, do aumento da internet, as empresas tendo que se readaptar, e eu falei, cara, eu tenho que ir para esse game aqui. E aí eu já tinha uma noção de produção de conteúdo, volto para lá para começar a produzir, né, conteúdo para grandes artistas e começo a analisar o mercado ali, entendeu? E graças a Deus, assim, comecei trabalhando para um grande influencer aí, que já sabia do trabalho que eu fazia, já conhecia um pouco do projeto que eu tinha na minha loja, e foi ali que eu comecei a ter essa sacada, né, do que era o game da internet, como que ganhava dinheiro, que eu não tinha dimensão. Então explica para nossa audiência aí como é que se ganha dinheiro como produtor de podcast e como podcaster, que é o nome bonito que dá, que é o cara que produz podcast. Como é que se monetiza? Como é que... Para você entender por que eu escolhi o podcast, você precisa entender o que era a produção de conteúdo. Eu, quando entrei para produzir um grande artista da internet, eu comecei a olhar o que aquele cara ganhava no mês. E eu falei, cara, esse cara ganha fazendo um vídeo dentro de casa o que eu não ganhava com a minha empresa com 20 funcionários dentro. E ele não tem o trabalho que eu tinha, a dor de cabeça que eu tinha, a quantidade de dívidas. Eu falei, cara, o que é isso aqui? Só que esse cara ele fabricava um vídeo por dia de 8 minutos. E para produzir um vídeo por dia de 8 minutos, ele tinha uma equipe. Tá? Uma equipe grande, porque esse cara começou ele fazendo as edições dele, mas o negócio dele foi crescendo tanto. Ele chegou a ter 20 pessoas nessa equipe. Eu fui contratado para ser o editor desse projeto. Só que a realidade era o seguinte, eu ia para a rua, eu produzia com ele 6, 7, 8 horas ali de vídeo e entrava para o estúdio depois para editar o vídeo de 8 minutos, mais 6, 7, 8 horas de edição. Eu trabalhava uma média de 12 a 16, 18 horas por dia. E eu falava, cara, se eu tiver que produzir um canal hoje e produzir um vídeo de 8 horas por dia, primeiro que eu não tenho a estrutura de equipamento, segundo que eu não tenho a mão de obra. E terceiro, se eu for entrar para fazer isso aqui sozinho, não vai dar. Eu precisava achar uma solução onde eu pudesse produzir pouco e ter muito conteúdo para a rede social. E ali começou um conflito de eu saber, cara, o que eu posso fazer aqui que vai me gerar um trabalho mínimo e uma quantidade grande de conteúdo para alimentar minhas redes. Foi quando começou aquela explosão dos podcasts no Brasil, né? Iniciando ali pelo Flow, né? Por uns grandes canais, trazendo aquela cópia ali do Joe Rogan lá de fora, uns canais gringos, e eu falei, cara, vou estudar isso daqui. O que aconteceu? Eu comecei a reparar que o cara fazia 1 hora de podcast ali, de 1 hora de podcast, 1 hora de conteúdo, eu conseguia fazer ali uma série de cortes, que eu alimentava ali minhas redes principais, que eram o YouTube, Facebook, de vídeo longo, e eu ainda conseguiria fazer uma infinidade de shorts ali, que me alimentava as outras redes curtas ali de 2, 3 conteúdos por dia. Eu falei, cara, isso aqui é bom. Porque com uma produção só, eu consigo alimentar ali a minha semana toda. Né? De lá para cá, eu comecei, antes de abrir a Gideon Produções, já a estudar essa linha de produção. Eu falei, cara, eu preciso fazer uma linha de produção onde o cara produz aqui, eu vou passando as etapas, e essas etapas chegam lá no final pronta, com todos esses conteúdos já programados, publicados, tudo direitinho. Então eu comecei a estudar a possibilidade de gravar um podcast por semana e ter conteúdo para a semana toda sem eu precisar me destinar ao campo de produção novamente naquela semana. E essa metodologia funcionou muito bem para mim. Até porque eu fui estudar sobre podcast, o Brasil é o 2º maior consumidor de podcast do mundo hoje. Fui olhar lá para os Estados Unidos, que é o maior consumidor de podcast do mundo, virou a maior ferramenta de marketing, a maior ferramenta de publicidade de grandes empresas e grandes artistas. Eu falei, cara, isso aqui está nascendo no Rio, a gente tem um campo enorme aqui, eu vou produzir isso aqui. E aí nasceu a Gideon Produções com essa linha de produção, com essa metodologia. Tá? Mas aí não era suficiente. Eu precisava mostrar que isso aqui funcionava. Eu toquei esse projeto durante 1 ano,
bancando do meu próprio bolso, criando um canal chamado Portal do Gida e aplicando toda essa metodologia nos meus canais. Ao final de um ano, eu bati a meta que eu precisava, que eu estipulei no início do ano, validei essa metodologia e hoje é a metodologia que eu aplico para os meus clientes hoje, que todos eles, graças a Deus, muito satisfeitos com tudo que a gente faz hoje com podcast, entendeu? Mas explica para a audiência como é que ganha dinheiro com podcast. Vamos lá, parte de monetização, tá? Quando você cria ali uma rede social forte, né? Uma rede social onde você tem constância nela, porque o que faz você crescer na rede social é constância. Você vai postar um vídeo por dia, você tem que ter um vídeo por dia, um vídeo por semana, um vídeo por semana. Com podcast você consegue ter isso. Você começa a criar na tua rede uma coisa chamada audiência, né? Hoje tem duas metodologias para você vender na rede social hoje. Uma é o tráfego pago, onde você bota o dinheirinho lá, teu conteúdo roda, tá? A segunda é a audiência, que muita gente chama da influência ou influencer, né? Você começa a criar um público onde eles começam a acatar aquilo que você orienta eles, aquilo que você influencia eles. E aí foi criado até uma nova metodologia de anúncio de grandes empresas chamada de marketing de influência. Tá? Para você entender um pouco, a diferença de um tráfego pago hoje para o marketing de influência é o seguinte: um tráfego pago, você faz uma campanha, coloca um dinheiro, enquanto o teu dinheirinho está lá, tua campanha está rodando. Você parou de botar o dinheiro, tua campanha para. O marketing de influência, você anuncia num podcast hoje ou anuncia no canal de um grande influencer. Esse canal, naquela rede social, principalmente no YouTube, ela roda 20 anos. Então, para o cara que vai anunciar lá, ou para o cara que quer uma publicidade dentro de um canal, no marketing de influência, é muito mais rentável, muito mais barato e muito mais eficaz para ele. Então, onde que o cara que cria um podcast pode ganhar dinheiro com isso? Primeiro passo, ele vai criar audiência, ele vai criar um nicho específico ali para ele, para aquela bolha dele ali. Então, por exemplo, eu tenho autoridade numa área que eu trabalhei muito tempo, que é essa área policial, produzindo esses caras sempre da área policial. Então eu falei, vou criar um nicho nessa área que eu sei que é um nicho bom. E toda e qualquer empresa que quer anunciar nessa área sabe que eu tenho ali. Uhum. Minhas 30 milhões de visualizações mensais, 40 milhões de visualizações mensais, ele sabe que se botar uma propaganda ali, que ele vai rolar 10 anos no meu canal. Bacana, entendi. A primeira maneira são essas parcerias de publicidade dentro do canal. Monetização das redes é a segunda. Você conseguir patrocinadores, né? Essa é a primeira maneira. E a outra maneira? Na minha metodologia hoje, eu elaboro um projeto de um ano para o cara primeiro, para ele poder criar audiência, para no segundo ano ele abrir o departamento comercial, que é a venda de publicidade. Uhum. Mas nesse primeiro ano, ele corre o risco, como eu tenho vários exemplos aqui de vários clientes no meu canal, de monetizar as redes sociais com 15 dias, 20 dias, 30 dias. Explica para a gente que não entende nada, o que é monetizar a rede social? Vamos lá. Quando você posta vídeo constantemente no teu canal do YouTube, uhum, o YouTube paga por cada publicidade que roda dentro dos teus vídeos. Então ele tem lá um indicador chamado CPM, é um custo por milha. Então se você quiser anunciar no YouTube, no Google Ads, no YouTube você vai ter lá o valor do CPM. A cada 1000 visualizações você vai pagar X. Tá? Ela pega esse valor do CPM e cria o RPM, o receita por milha. Então, se a cada R$10 que eu cobro do meu cliente, eu vou te pagar aqui 60%, te pago 6%. Então, você tem duas métricas lá, o CPM, quanto está o custo por milha, e quanto você ganha por isso, que é o RPM, a receita por milha. Então, hoje, toda a publicidade que o YouTube vende dentro da plataforma dela, ela repassa para os seus criadores de conteúdo. E assim também funciona no Facebook, no TikTok, no Instagram. Instagram com alguma outra... A metodologia deles é que muda um pouquinho, mas basicamente é isso. Eles vendem a publicidade e repassam parte dessa publicidade para os criadores de conteúdo. Então você que está assistindo a gente aqui, quando você vê lá uma publicidade que passa antes de você assistir o vídeo que você quer no YouTube, aquela publicidade, vamos imaginar que custe R$1, aquela aparição daquele vídeo, parte desse R$1 vai para o dono daquele vídeo que você quer assistir. Se você quiser valorizar o dono do vídeo, você clica nela, na propaganda, que gera mais um pouquinho. Exatamente. E por isso que você tem hoje um monte de gente produzindo conteúdo, né? Tem gente ensinando como cozinhar, gente ensinando como consertar casa, como consertar carro, como brincar com os filhos, gente fazendo brincadeira para os filhos. Manuel, tem gente ensinando tudo, né? Por conta desse repasse da publicidade, que é muito grande,
para os produtores de conteúdo. E como a gente vê que a televisão está cada vez mais perdendo audiência por conta das plataformas digitais, hoje você tem uma televisão como essa aqui, ela tem um botão lá, Netflix e YouTube. E aí, em vez de você chegar em casa e ver a TV Globo, você aperta, vou ver o YouTube. E aí você começa a zapear. No que você começa a zapear os canais, você está recebendo as publicidades. Sim. E cada publicidadezinha daquela ali está deixando um pouquinho de dinheiro para o produtor, certo? Certo. Manuel, diante do cenário que a gente tem hoje no Brasil, e que não é muito bom, com projeções ainda de ficar cada vez pior, a empresa mais barata para se abrir hoje, no Brasil hoje, é um canal do YouTube. Porque se o cara abre esse canal, encara esse negócio como uma empresa, onde ele tem que ter uma rotina de produção, onde ele tem que ter um financeiro, onde ele tem que ter uma qualidade, ele vai viver disso daqui. Eu ensino isso para os meus clientes, a viver de internet. Por quê? Porque ele cria um negócio hoje mais barato. Cara, o que você precisa para abrir um canal do YouTube? Tem gente que precisa só de um celular. Celular e internet, mais nada. Internet. Você abriu o teu negócio. De repente você está me assistindo hoje aí, você está desempregado, está passando sufoco, tá entendendo? Não consegue arrumar emprego em lugar nenhum, mas tem um talento. Cara, começa a gravar vídeo para a internet. É a empresa mais barata que você pode abrir hoje no Brasil. E pode ser ainda muito bem sucedido com isso. Entendeu? Bom, e às vezes a pessoa cria um canal extremamente simples. Eu já vi canal que é a pessoa botando o celular basicamente na testa, ensinando a cozinhar. Ó, como é que você faz um macarrão, como é que você faz um arroz, um feijão. E as pessoas pesquisam lá no YouTube como fazer um macarrão, como fazer um feijão. Tem muita gente que não sabe cozinhar e acha o vídeo e aquele vídeo está sendo monetizado. Outro dia eu vi um vídeo de um canal de humor, de pegadinha. O cara vai para a praça e ele pega as pessoas que estão distraídas na praça, chega por trás do cara e tapa os olhos, fala, você sabe quem é, né? Começam umas brincadeiras. É aquela antiga pegadinha que tinha no Silvio Santos, o cara faz isso para a internet, para o YouTube. E também para o Instagram e tal. Quem quiser dar uma olhada lá, procura aí o Primitivo. É interessante. Cara, é bacana. O cara ganha dinheiro fazendo piada, né? Brincando com as pessoas numa praça. Eu já vi gente ganhar dinheiro no YouTube fazendo paródia, que a gente chama também de react. Então o cara reage a uma notícia, reage a um clipe, reage a um vídeo. É o cara comentando o que ele acha de uma notícia ou de uma música ou de um clipe ou o que for. Então tem muita forma de ganhar dinheiro, né? Às vezes o cara está em casa e ele tem essa dificuldade de começar, porque ele pensa assim, cara, eu não sei fazer nada. Eu não tenho um cara para fazer uma live de NPC. Porra, isso aí... A gente nunca vai ver a gente fazendo live de NPC aqui, meu irmão. Mas assim... O que você precisa hoje é só começar, tá? Os meus clientes aqui, quando eu começo com meus clientes, tá, Emanuel, até para você entender, a primeira coisa que eu faço com eles é uma análise ali das redes sociais, né? Eu procuro ver quais são as qualidades ali, os dons naturais, porque assim, primeiro passo, ele tem que estar feliz fazendo aquilo, entendeu? Ele tem que se divertir fazendo isso. Eu não quero que ele crie algo que seja um peso para ele, porque ele não vai aguentar o tempo de produção, a constância, se é algo que ele não gosta. Então, procure fazer o que você ama. Esse é o primeiro passo. Segundo, quando a gente pega um cliente aqui, eu tenho a análise de métricas. E a análise de métricas, os números, eles dizem para mim o que minha audiência quer assistir. Então, eu costumo fazer com meus clientes uma série de vários vídeos diferentes para testar o que a audiência quer ouvir, o que performa melhor, o que roda, o que não roda, o que está me dando mais dinheiro, qual o vídeo que teve o melhor desempenho, a melhor retenção, a melhor taxa de clique. E através dessas métricas você consegue ter um parâmetro do que funciona na tua rede social. Então não adianta você falar, a partir de hoje eu vou fazer isso. De repente isso que você vai fazer não é o legal. Aí você pega um vídeo com o teu cachorro, começa a filmar teu cachorro, esse vídeo bomba. E aí? Então testa tudo que você tem de ideia. E aí aquilo que funcionar bem você escala. Só isso. Mas, acima de tudo, seja feliz fazendo, se divirta fazendo isso. Porque eu vou precisar de constância aqui. Vou precisar que você produza todos os dias, durante ali alguns meses, até a gente construir essa plataforma, essa audiência, para a gente vender a publicidade. Que aí a gente entra num game mais acima, que é outra parada, entendeu? E tem canais que começam com crianças. A criança começa a fazer uma brincadeira, aí ela chama o pai para participar da brincadeira e daqui a pouco você tem um mega canal. Tipo, Pai Também Joga, Maria Clara e JP. Quem quiser dar uma olhada aí, começa a ver o que são gigantes de audiência para o público infantil. E tem gente que produz canal
fazendo tutorial, né? O cara grava o que ele está fazendo. Professor, ele quer dar aula dele lá, e eu acho muito válido isso, muito válido isso. Canal de gamer, o cara filma ele jogando. Aí, ó, a dica como é que faz aqui, ó, galera, ó, tô jogando, e o cara fica filmando ele jogando futebol. Tem várias formas de produzir. Agora pensa comigo, Manuel, esse cara já ama fazer aquilo ali. Você acha que aquilo ali é um fardo para ele? Nunca vai ser. Claro que não. Ele só pegou o dom, o talento natural dele, ele pegou aquilo que ele já fazia todos os dias e fazia com muito amor e passou a monetizar, irmão. É como o meu caso aqui, eu adoro falar de negócio. Eu me amarro a fazer reunião com o cliente. Cara, toda hora eu faço reunião. Eu faço 3, 4, 5 reuniões de negócio por dia. Por que não gravar as reuniões? A reunião é uma oportunidade de ensinar alguém. Alguém que está assistindo esse conteúdo aqui vai ter um insight e falar, cara, eu podia gravar meu conteúdo e não estou gravando. Eu podia estar fazendo um conteúdo de YouTube, de Instagram, ou de TikTok, ou de Facebook. Podia estar monetizando em várias plataformas, não estou monetizando. Podia me tornar autoridade naquilo, não estou. E é uma coisa que você faz de forma natural, muitas vezes. Então, se você cozinha bem, se você conserta carro, se você faz marcenaria, se você tem um talento qualquer de dança, não sei qual é o teu talento, grava isso, produz, coloca de forma estruturada e tenha por trás, obviamente, a inteligência de uma produtora. Né? Cara, o que eu sei, eu não tenho problema nenhum em reproduzir isso daqui para frente, porque a minha missão é igual à tua. É olhar para essa audiência aqui e transformar a vida dessa galera. Entendeu? E o recado que a gente dá aqui não é só para esse cara começar, é para os anunciantes também, as empresas que querem investir nesse cara. Às vezes o cara não tem condição de comprar uma câmera, não tem, mas ele tem talento, não tem condições de montar uma estrutura, não tem condições, às vezes, nem de comprar um celular legal. Ele pode chegar ali na empresa do bairro dele ali, ele pode chegar na empresa de um amigo dele e falar, cara, deixa eu fazer uns vídeos aqui anunciando tua empresa, vou fazer uns vídeos aqui dentro da tua loja, vou fazer uns vídeos mostrando teus produtos. Cara, isso aqui serve para isso. Você falar de negócio aqui, você pode pegar teus clientes ali e anunciar case de sucesso aqui. Anunciar produto, serviço. De repente tem grandes empresários te assistindo hoje porque você já fala de negócio. Entendeu? E isso aqui é a ferramenta que vai levar isso daqui para o mundo, cara. E o mercado é gigantesco. Eu tenho 2 cases engraçados. Um é um menino que ele vendia produtos em bares. Sabe esses meninos que chegam para ver que tu tá tomando a cerveja lá? Aí chega um moleque te ofertando alguma coisa. Ele era um moleque desse. Ele vendia brownie. Ia lá, pô, compra meu brownie e tal. E ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou investir no meu canal. Ele começou a investir na produção dele mesmo, né, de conteúdo. Então, tudo que ele vendia de brownie, uma parte ele botava para patrocinar, para ganhar audiência no conteúdo. E com o tempo, cara, ele voltou nos restaurantes não para vender brownie, sim para vender publicidade para os restaurantes. Tá e o canal do cara tá indo bem. Quem olhar no Instagram e vê @dicas da Tijuca, é o Bruce, pô, um moleque fora de série, um moleque novo, trabalha bem. Outro que eu fiz parceria recentemente. Pausa. O que esse cara precisou para começar isso? Nada a não só ser disposição. Coragem. Isso aí, coragem. De repente você está me assistindo hoje e está achando que precisa de algo mirabolante para começar um canal no YouTube. Você não precisa. Você só precisa pegar o teu celular e começar a gravar, mais nada. Tem outro que esse menino é artista, né? Ele tem a facilidade de falar com câmera, ele é ator e tal. Mas na pandemia, cadê? Não tinha teatro, não tinha nada, as coisas estão paradas. Ele resolveu gravar uns vídeos de humor com os deliveries que ele pedia para chegar na casa dele. Eu já vi esses vídeos, muito top. Meu irmão, e o cara é muito engraçado. Aí ele criou Dicas do Mamífero. Aí ele falou, mamíferos, não sei o quê, e começa a falar dos produtos, das comidas, ele comendo os produtos e tal, uma linha meio cômica. Eu sei que o cara tá bombando. E o Instagram dele, quem quiser olhar também, Dicas do Mamífero. Então, cara, dá para você começar com um pouco, dá para você começar com o celular, dá para você começar de dentro de casa, se for o caso do mamífero, dá para você começar de várias maneiras. A questão é dar o primeiro passo, né? Dar a cara a tapa e fazer com constância. E vamos lá, como ter mais resultado com podcast? Porque não é só gravar um podcast, você precisa ter toda uma inteligência por trás. Se você grava um podcast, sobe para o YouTube, sobe para, sei lá, corta ele e joga nas redes sociais, mas não tem uma inteligência por trás, também não adianta nada, né? Você precisa ter um mínimo de estratégia de comunicação, entender seu público, o que o seu público quer ouvir, entender como se comunicar com o seu público da forma adequada, o mínimo de posicionamento, acho que a pessoa tem que entender, não? Tipo, vou criar um conteúdo para criança. Como é que a criança vai gostar de ver esse conteúdo? Não, vou criar um conteúdo fitness. Quem está me assistindo é mulher. Como é que eu me coloco para esse público? Ou é homem? Sei lá. Você tem que ter uma noção básica de marketing, não? De 4 P's de marketing, que a gente chama, né? Que é produto, praça, promoção. Né? Você não tem que ter a questão de analisar o ponto. Enfim, eu digo ponto de uma forma mais ampla da internet, que é o
Como é que você vai colocar o seu vídeo? Aonde vai colocar? Manuel, tem espaço para todo mundo, tá? O ramo de podcast tem espaço para todo mundo. Acho que o primeiro ponto é você nichar ele. Você entender quem é o teu público e o que ele quer ouvir. Então, por exemplo, eu sou um cara que eu sou maromba. Eu não vou fazer conteúdo de educação, de outra escola, ou falar de matemática. Eu vou falar de academia, eu vou falar daquilo que eu vivo no meu dia a dia, que eu tenho autoridade para falar. Eu acho que isso é o primeiro ponto. Então, assim, eu como tinha muito essa pegada dos meus clientes, de policiais, eu trabalhei muito tempo no meio de policiais, eu falei, cara, vou começar a contar a história desses caras aqui. Tem muita história interessante e ninguém conta, entendeu? Numa linha um pouquinho diferente. Eu vou fazer diferente, eu vou dar voz para os caras que ninguém dá voz. A imprensa, ela tem, com essa geração de cancelamento, elas têm rotulado algumas pessoas e eles fecham a porta até pelo amplo direito de defesa dessa pessoa. E assim, a minha estratégia específica foi essa. Eu falei, cara, eu vou dar o direito de defesa, por mais que o cara seja um cara que errou, que cometeu um crime, né? O pessoal fala, pô, tu tá dando voz pra esse cara aí. Claro que eu vou dar voz pra ele. Eu quero ouvir por que ele cometeu aquilo. Entendi. Você vai na linha da polêmica, não é isso? Minha linha foi essa. Existe alguma linha fácil, tipo, que eu vejo assim, a internet, na minha visão, posso estar enganado, é basicamente os jovens, porque quem está mais conectado, quem consome mais, quanto mais jovem, mais conectado é. Eu vejo pelos meus filhos. Cara, a minha filha de 7 anos só consome YouTube. Talvez tenha alguma explicação de que fazer conteúdo infantil para pegar essa galerinha de 5, 6, 7, 8 anos é mais fácil para o cara explodir do que fazer conteúdo para adulto, porque a criança ela usa YouTube com mais facilidade, usa TikTok com mais facilidade. Existe algum público mais fácil de viralizar? É isso que eu queria ouvir da tua experiência. É muito genérico falar assim, porra, faz para criança que vai viralizar. Não é, cara. É dependendo daquilo que você vai fazer com amor, com prazer e tem autoridade para falar. É o que eu te falo. Aí os caras, eu quero me comparar, porque assim, ele começa uma comparação. Pô, mas o canal do cara tem milhões de visualizações. Cara, meu canal não tem milhões de visualizações, mas a retenção do meu canal é muito mais alta do que um canal que tem 1 milhão de visualizações. Porque o pouco de público que eu tenho interage, quer ver aquilo ali, assiste até o final, e talvez o meu público com 50 mil inscritos me dá mais dinheiro do que o cara que tem 200 mil. Então isso não é uma régua de falar assim, faz isso que tu vai ter 1 milhão de inscritos. Cara, 1 milhão de inscritos não quer dizer nada. Vou falar um exemplo bobo aqui. Vou imaginar que o cara queria fazer um canal sobre inseminação artificial de cavalos. Meu amigo, quem trabalha com inseminação artificial de cavalo é só milionário. Só milionário reproduz cavalo de raça. Não importa se o cara tem lá, vou imaginar, 1.000 seguidores, mas são 1.000 seguidores milionários, concorda comigo? E eu tenho uma polêmica nesse tema aí, né? Eu falei até isso do meu canal. Isso é a forma que muita gente estava usando para lavar dinheiro, porque não existe regulamentação no SEMER. Não, enfim, se fosse cavalo... Vamos entrar na treta aqui para a gente já girar isso aqui. Se fosse obra de arte, se fosse... vou fazer um canal que fala sobre diamante, não importa, algum produto que só milionário compra. Se eu faço um produto, um canal com esse tipo de conteúdo, eu vou atrair para o meu conteúdo o público que tem interesse sobre isso, concorda? E aí, obviamente, a minha audiência vai ser uma audiência hiperqualificada. As marcas que querem se conectar com esse público milionário estaria querendo anunciar no meu canal. Vai ter anunciante de helicóptero, de jatinho, sei lá o que for. Não é isso? Você começa a ter uma visão médio e longo prazo. Definir meu nicho. Sim. Tá? Quem eu vou alcançar com esse nicho? Tá? O meu nicho é o público amante da área militar. Beleza? Você acha que uma empresa hoje, médica, vai anunciar no meu canal? O público não é o público que consome o produto dela. Então eu sei que hoje uma publicidade no meu canal tem que ser de um cara que trabalha com artigos militares, de um cara que vende curso pré-vestibular, de um cara que vende curso para militares, de um cara que vende arma, vende qualquer outra coisa, porque é o público que ele quer para vender lá. Então, toda vez que você for estipular um nicho, tá? Que você fala assim, cara, eu quero entrar nessa área aqui. Você já começa a olhar isso a médio e longo prazo e fala assim, cara, se eu chegar a tantos milhões de visualizações aqui nesse canal, para quem eu posso vender isso aqui? E aí você começa a ter um novo olhar do game. Não é mais só fazer por fazer. Por exemplo, as grandes marcas não associam as suas marcas a conteúdo político e a conteúdo sexual.
Então, porra, eu quero fazer um canal político. Cara, pode fazer. Esse aí tu vai fazer por amor, porque nem as redes sociais estão entregando mais um conteúdo político. Você vai fazer porque você ama fazer isso aí. Agora, se você quiser ganhar dinheiro, você não vai ter político. Tem muitos canais que não querem se envolver em canais polêmicos, que tem discussões, brigas ou questões polêmicas. Então, o que você vai escolher agora do teu nicho e o que você vai ver que funciona, ele vai definir tanto o público-alvo que vai consumir o teu conteúdo, porque você pode criar um canal no intuito de ajudar a tua audiência, de ensinar ele alguma coisa, um tutorial, mas em contrapartida você tem que olhar também para a empresa. Vamos supor que eu sou um professor de matemática hoje. Eu sou um professor ali qualificado, doutorado, e eu vou começar a dar aula aqui na minha internet. Amanhã eu tenho uma empresa que vende caderno que vai querer anunciar lá. A empresa que vende caneta, que vai... A faculdade particular, ela vai ter como referência eu chegar aqui e dar uma indicação. Ou esse cara vai virar referência como professor de matemática e vai ser convidado a dar palestra. É uma outra maneira também de remunerar. Sim, sim. Mas você estava falando aí sobre conteúdo sexual não monetiza. Cara, e OnlyFans? Eu vejo mulheres aí ficando ricas com OnlyFans, simplesmente fazendo vídeos eróticos e tal, e convidando pessoas para pagar a assinatura desses vídeos eróticos. Tem gente ganhando dinheiro em dólar, cara, tirando a roupa. E aí? Vamos lá. Você tem vários casos aí famosos. Aí. Desculpem aqui o meu Mulher Melão, por exemplo. Mulher Melão. Até então a gente estava falando de podcast. Então, quando a gente fala de podcast, a gente está falando das redes sociais comuns ali. YouTube, Facebook, os cortes, no Rio, os TikTok. Tá? Tem o podcast sexual hoje, com esse nível, anunciando no Xvideo. Anunciando lá no OnlyFans e uma série de outros canais estão monetizando dentro dessas plataformas. Como eu te falei, depende de cada nicho. Essas plataformas têm um conteúdo específico para essa área. Você pode ganhar muito dinheiro com OnlyFans, de repente fazendo um podcast. Você olha lá no Xvideo, lá tem o Pagode da Ofensa. Ah, é? Não sabia. O lugar onde ele mais roda os vídeos dele de podcast é dentro do Xvideo. Você nunca assistiu o Xvideo? Vou fazer um teste contigo, hein? É até um argumento bom. Não, hein? É um argumento bom para você que é casado, falar... Pô, meu amor, tô assistindo só o podcast. Não? Eu digo o seguinte, tem uma brincadeira que... A gente é velho, né? Na época de Playboy, né? Que tinha uma matéria lá com um milionário ensinando como ficar rico. Era a melhor matéria que tinha, né? Aí, pô, cara, por que eu não aprendi a ficar rico? Fiquei olhando as fotos, em vez de ler a matéria, eu tava rico hoje, né? O pessoal fica brincando com isso. Tô querendo achar alguém que ficou rico lendo aquela matéria. Mas, cara, Playboy acabou, virou OnlyFans, beleza? Vamos dizer que a rádio está passando por um processo grande de transformação e está virando o quê? Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music. As pessoas estão consumindo música de uma outra maneira. Os classificados, por exemplo, quando você queria comprar um carro, né, ou um imóvel, você comprava um jornal, circulava lá, eu quero comprar esse carro, eu quero comprar esse imóvel. Depois você ligava para as ofertas e ia ver o imóvel ou o carro, era assim que funcionava. Hoje você abre um portal na internet, você vai abrir o Zap, ou você vai abrir o Imóvel Web, vai abrir, no caso de apartamento, no caso de carro, você vai ver o Web Motors ou o iCarro, sei lá, um desses portais. Mudou a forma de comprar, mas as pessoas continuam comprando. No caso da televisão, que é o que a gente está falando aqui, que é o consumo de entrevistas, consumo de entretenimento, né? As pessoas estão mudando o consumo. Elas deixam de assistir a Globo, a Record, a SBT, sei lá, os canais tradicionais, e passam a zapear no YouTube. E, portanto, naturalmente, a audiência está indo para onde? Para os youtubers e para os produtores de podcast e todo tipo de entretenimento que existe na internet de uma forma mais ampla. Sendo assim, tem um negócio muito bacana acontecendo, uma mudança de mão, ou seja, o dinheiro vai sair da televisão, que é o maior veículo e o maior consumidor de propaganda do Brasil, é a televisão, e esse dinheiro vai para onde? Vai para a mão dos produtores de conteúdo na internet. Daí você tem uma mega oportunidade, que se hoje já vai dinheiro para a mão do cara que produz podcast, para o cara que faz videozinho de humor, do cara que está no Instagram, sei lá onde for, esse dinheiro vai aumentar, né? Tende a aumentar o lastro, ou seja, esse rio está largando, né? Você concorda comigo que a gente está vivendo uma mega oportunidade? Eu explico bem o que está acontecendo com relação a isso. O podcast, ele nada mais é que uma mudança do podcast de áudio para o videocast, que é o que a gente faz hoje. O certo seria a gente falar videocast. Perfeito. Entendeu? O que aconteceu para que houvesse essa mudança? Né? A TV aberta, o que sustenta ela é a venda de publicidade. Né? Você
compra hoje uma publicidade num canal no horário nobre, um grande programa, você paga, absurdo de dinheiro. Eu arrisco falar 200, 300 mil, 500 mil. Por quê? O cara tem uma produção ali super cara, equipamentos super caros, eu acho que é justo, é válido, a audiência também é muito grande e tal. Só que aconteceu o seguinte, cara, os produtores de conteúdo não precisam mais de uma câmera de 100 mil reais para gravar. Eles não precisam mais de uma produção com cenário, figurinista, maquiador, roteirista, atores qualificados. Ele pode gravar hoje do celular. A questão não é nem essa, que o cara pode gravar com o celular ou pode gravar com uma mega câmera chamada Red, que o cara vai ter um mega cenário, mega set. A questão é o Whindersson Nunes fazer vídeos do quarto do celular e ficar milionário, e um monte de ator da Globo, que tem toda aquela estrutura e toda aquela infra, não ficar milionário. Porque a questão não está no equipamento. A questão está na pegada do cara, no roteiro, na piada, no jeitão que o cara faz as paradas. E na coragem, né? Porque nem todo mundo tem coragem de começar de celular. Ainda mais quando o cara está no patamar gigante. Você imagina um mega ator, vou imaginar assim, Antônio Fagundes, fazendo vídeo do quarto com o celular? Nunca. Porque esse cara está acostumado com um padrão de produção, um padrão de estrutura. E aí, como o cara quer começar de um nível muito alto, naturalmente, para ele começar, custa muito. Enquanto jovens e pessoas que não têm nada a perder começam no quarto fazendo piadinha, com a cama aparecendo, com a cama desarrumada, com o armário tosco, sei lá. Muitas vezes até você vê gente de comunidade fazendo vídeo com tijolo à mostra e sucesso. Às vezes você vê clipe de favela aí, viralizando, principalmente na área do funk, né? Sim. O cara faz um clipezinho ali, que ela muda, muda a vida do cara. Que tiro foi esse? Quem foi? Tiro foi esse? Tá aí, Jojo Todinho. O cara às vezes faz um negócio simples, um vídeo cai no gosto do povo e o cara se torna famoso. Então, baseado nisso que você falou, tá acontecendo duas coisas comigo aqui. Uma, eu tenho recebido uma demanda muito grande de artistas que eram muito grandes da Globo, se adaptando agora à internet e rede social. Porque eles têm muita qualidade na produção de conteúdo deles, mas não aprenderam como que ganha dinheiro na internet. As próprias produções das grandes emissoras hoje já entenderam que eles precisam reduzir o custo dessa produção, porque tem gente produzindo conteúdo com uma baita qualidade aqui, gastando 10% do que eles gastam lá. Tá entendendo? Então isso automaticamente fez com que os atores, as pessoas envolvidas que tinham salários altíssimos, reduzissem isso. Se você olhar os programas de televisões hoje, de TV aberta hoje, a maioria dos programas hoje que bombam aí na TV aberta estão usando os influenciadores. E você vê os programas de auditório passando ao que deu na internet. Aí ficam zapeando lá, olha a piada do Instagram, olha a piada do TikTok. Porque sai muito mais barato para ele levar um influenciador do que um grande artista que vai cobrar um salário altíssimo agora. Então está tendo essa migração, como você falou, concordo com isso. Mas eu queria quebrar um mito aqui. As pessoas acham que o Whindersson Nunes, né? O Whindersson Nunes bombou da noite pro dia. Não foi, cara. Quando você chega a bombar um conteúdo na internet, esse cara já estava anos ali produzindo, meses produzindo conteúdo. Todos eles que viralizaram da noite pro dia, se você for puxar a história a fundo, ele tinha uma história de constância. Ele começou lá atrás. E começou a produzir conteúdo. Quando viraliza um conteúdo seu, automaticamente esse cara vai lá na sua rede para saber quem é esse cara. E ele começa a consumir todos os outros conteúdos que você já está ao longo de um tempo produzindo. Então, o que eu falo para você hoje que está em casa? Não caia no erro de achar que você vai ter um rendimento ou um faturamento aqui a curto prazo. Qualquer produção de conteúdo é médio e longo prazo. Estipula um plano, faz um planejamento. Eu vou começar um canal agora e eu sei que daqui a um ano eu vou estar com X visualizações, com tantos inscritos, eu vou buscar isso. Aí vem o fator surpresa. Pode acontecer no intervalo desse período de algum vídeo viralizar. Aí é bônus. Mas eu não prometo isso para os meus clientes. Eu prometo para os meus clientes ser constante. Meu irmão, vamos fazer um planejamento aqui? Nos próximos 3 meses a gente vai subir 2 vídeos por dia no canal. 2 vídeos por dia no canal. Vamos analisar as métricas? Vamos analisar as métricas, né, e assim por diante. Mas é assim na vida, né? É que as pessoas não olham muito o passado. Você contou aí o início da tua história, você quebrou 6 empresas para ter sucesso agora, você está
uma jornada de vida. Sim. Cara, eu trabalho com propaganda desde os meus 17 anos de idade. Eu fui fazer um ensino médio técnico, eu tinha, sei lá, 16, 17 anos. Aí fiz essa escola técnica e entrei numa agência com 17 e nunca mais parei. 18, 19, 20, estou com 43, fiz 43 semana passada. E eu venho ter sucesso agora. Então, às vezes você espera a vida anos de caminhada inteira, irmão, para ter sucesso. E as pessoas, o cara tá tendo sucesso agora, olha que legal, a agência do cara, tem uma galera trabalhando, uma casa de 2 andares, um monte de gente, um monte de cliente, bacana, o cara tem cliente no Brasil todo. Mas o que o cara passou? Ninguém olha, né? Eu tive que trabalhar de graça 1 ano numa agência, eu trabalhei depois ganhando meio salário mínimo como estagiário, durante um ano e pouco. Errou pra caramba. Depois fui efetivado, fui trabalhar no Jornal Globo, vender de porta em porta, como trabalhar em vender anúncio, né? Bater, olha lá, quer comprar, para depois você galgar outros espaços, né? Enfim, e isso é natural da vida. Por que não seria na internet? Por que alguém tem que surgir do nada? É porque todo mundo acha que é bilhete premiado, né? Todo mundo quer contar a história bonita do cara que explodiu com um vídeo rápido. Mas ninguém quer ver, né, a dedicação, o quanto que o cara suou para chegar até ali muitas vezes. Né? Cara, minha metodologia é o exemplo disso. Eu, por ser autodidata, e tudo que eu faço hoje dentro da minha produtora, não existe um curso para isso. Não existe uma faculdade onde eu seja um editor top ali, ou que aplique uma metodologia para a criação de podcast. Não existe. Tudo eu tive que buscar, tudo eu tive que testar. Então foram noites e noites de estudo, de erro, de acerto, até chegar onde eu estou hoje. Eu lembro que há 1 ano e 7 meses atrás, eu produzia um podcast a cada 4 dias. Hoje eu produzo 4, 5 podcasts por dia. Entendeu? A diferença? Eu criei uma linha de produção e eu sou igual o cara da indústria. Eu fico analisando quanto tempo leva cada processo. E agora com a inteligência artificial, isso aqui ficou absurdo de fácil dessa metodologia agora, desse espaço encurtar. Eu tinha um processo dentro da minha linha de produção que eu demorava 6 horas para fazer. Hoje, com inteligência artificial, demora 30 segundos. Então, eu posso escalar. Hoje, eu tenho produzido de 50 a 80 podcasts mensais. Então, cara, pode chegar um cara aqui hoje e falar assim, eu vou fazer igual o Gideão. Eu vou produzir podcast, eu vou ser rico igual a ele. Ou você ter sucesso igual a ele. Meu irmão, vai estudar, vai se preparar, que você vai errar muito até chegar lá. Porque, assim, é uma estrada que a gente está construindo, a gente está 800 por hora, cara, 800 km por hora, pé no acelerador. Quem quiser vir com a gente vai ter que acelerar junto também, entendeu? Legal você falar disso, como é que você está hoje produzindo 4 por dia, que você dá quase 80 no mês. É bastante volume, bom que você ganha velocidade, ganha treinamento, mas também te dá uma visão de futuro, né? Porque se a gente olhar a parada de podcast, é uma pegada pandemia, né? Na pandemia, as pessoas em casa e tal começam a querer consumir conteúdos novos e estão em casa, estão com tempo, estão consumindo mais coisas na internet. E aí tem um boom. O que você acredita assim, que vai acontecer daqui para frente? Eu tenho uma visão. Não sei se você vai compartilhar comigo dessa visão. Eu acredito, sinceramente, que com o aumento de venda das televisões smart, ou seja, o pobre, a base da pirâmide, tendo acesso, e hoje está R$1.000 uma televisão smart, o cara compra 10 vezes aí, R$100 por mês, o cara paga, às vezes em 24 vezes R$50 o cara paga, faz um carnezinho, né? A gente está tendo um boom muito semelhante ao que ocorreu lá na época da minha avó, que foi a entrada da televisão na casa das pessoas. Na época da minha avó, eu lembro muito bem que a minha avó tinha quando ela comprou a primeira televisão, que era preto e branco, as pessoas falavam assim, tac, 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 tac. Caraca, era um fenômeno ter uma televisão em casa, sabe? E depois eu lembro que eu queimei a televisão da minha avó, isso já na adolescência, jogando videogame, que a minha avó arrancou os cabelos, né? Porque foi o segundo fenômeno, que era a entrada de videogame na casa das pessoas. Eu tinha um Atari, e aí eu chamava os moleques, meus amigos, para ficar jogando Pac-Man, enfim. Eu estou dizendo que a gente está vivendo um fenômeno, que é a entrada de um novo equipamento na casa das pessoas chamada Smart TV. Isso está mudando um comportamento. As pessoas chegarem em casa, ao invés de verem novela e jornal, elas estão assistindo conteúdo na internet, independente do tipo de conteúdo. Sim. Se isso acontece, na minha visão, o anunciante que paga milhões lá nas televisões não vai ter resultado, porque ninguém está assistindo o comercial dele, então ele vai botar o dinheiro dele aonde? Na internet, nos canais
do YouTube através da plataforma do AdWords lá, vai pagar o CPV, o custo por visualização, sim, enfim, essa grana ela vai para a internet. Se a grana vai para a internet, vai incentivar mais pessoas a produzirem conteúdo. E eu entendo, na minha visão, que em algum momento as televisões vão acordar. E elas vão ter que entender que os programas vão ter que ser conectados com a internet. Eu acho que programas... já entenderam. Não. Eu acho que eles já estão buscando esses programas na internet, porque eles sabem que é isso que está dando visualização. Mas você vê que tem muita gente, por exemplo, eu vou citar aqui o Grupo Globo. O Grupo Globo não está no YouTube. O Grupo Globo tem a plataforma dele lá fechada. Se você quiser anunciar, você tem que comprar dentro da plataforma dele a mídia para anunciar nos programas dele, sim, digital. Até é barato. Se você quiser hoje anunciar só na internet, você bota no Jornal Nacional e você compra por valores avulsos. Eu quero botar R$2.000, R$3.000 em Jornal Nacional. Você bota. Hoje, para você comprar um Jornal Nacional na cidade do Rio, é R$100.000 para 30 segundos, um comercial só. Se a gente falar de Brasil, então, é papo de milhão. Então, o cara botar um milzinho lá no Jornal Nacional, no digital, só para o cara que está assistindo do celular, é viável. Sim. Só que a plataforma ela não é amigável. Apesar deles terem investido no Globocin, Globocin é uma plataforma que você compra sozinho um anúncio na TV Globo Digital, mas ainda não é popular. O YouTube, ele é popular. É fácil uma pessoa fazer uma conta no Google Ads e em 3 passos com o Gmail o cara bota um dinheiro e bota um anúncio no YouTube. Sim. Ou bota um anúncio no Google, né, com pesquisa. Não é difícil uma pessoa assistir um tutorial de como fazer um anúncio no YouTube, como fazer um anúncio no Google e se virar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, está tendo uma grande migração de mão. O dinheiro está saindo da mão dos oligarcas da televisão e está indo para os microprodutores. É quase como uma revolução social, um papo meio de Peter Pan, né? De tirar dos ricos e dar para os pobres. Então, todo mundo que produz canal está recebendo um pedacinho de dinheiro pelo conteúdo que produz. E o consumidor que consome internet, consome conteúdo, tem o direito de zapear o que ele quer. O que na época da minha avó, ela tinha 3 canais de televisão, basicamente, né? Era Globo, Manchete e SBT, hoje o cara tem um monte. Tem micronichos de assunto. O cara pode falar de pesca, o cara pode falar de caça, o cara pode falar de carro, de roda, de reforma de Kombi, de Fusca, especialista em Chevette, o cara pode falar de maquiagem, outro fala de cílio, outro fala de sobrancelha, outro fala de cabelo. Cara, tem tanto assunto e as pessoas assistem o que querem a hora que querem. Isso é uma baita revolução. Não, eu falo mais ainda. Se você olhar para os Estados Unidos, todas as grandes empresas têm seu podcast. Por quê? O que sai mais barato para você? Você fazer uma convenção de treinamento dos seus funcionários ou você fazer um podcast ali orientando tudo que vocês precisam fazer com uma tela aqui, mostrando o resultado, ou um curso online que é na mesma estrutura de podcast, sai muito mais barato. O cara entrou lá, você não vai ter aquele custo absurdo. Você pode pegar o login e senha da tua plataforma, dar para o cara, você tem lá 100 aulas para ele assistir e está ali o treinamento. Foi feito uma vez só, é muito mais barato para a empresa pode usar essa mesma estrutura para falar de case de sucesso, apresentar um novo produto, falar das parcerias, pode fazer tudo o que ele quiser. Quando eu abri a Gideon Produções, eu sabia que esse mercado ia expandir muito. O marketing de influência hoje, 40% das grandes empresas hoje no mercado já só investe no marketing de influência. Porque ele sabe que um anúncio que ele vai botar no meu canal vai rodar lá 10, 20 anos. Eu podendo no meu canal a qualquer momento pular de 30 milhões, 40 milhões de visualizações para 100, 200 milhões. Como eu tenho canais aí com bilhões de visualizações. Então, para ele sai muito mais barato, muito mais efetivo e o retorno é muito mais garantido. Estou falando para você que é empresário. Analise isso. Toda empresa hoje tem tua verba de marketing. Investir no influencer é muito bom. Investir no teu próprio podcast ou na tua própria estrutura é melhor ainda. Aí eu vou entrar num outro dado aqui para você, tá, Emanuel? Por que uma produtora hoje vai ser tão importante para isso? Se o cara for montar uma estrutura dessa hoje dentro da empresa dele, uma estrutura que a gente tem aqui, né? Câmeras de qualidade, equipamentos de qualidade, uma iluminação legal, tudo, ele não gasta menos de R$100 mil. Ele aluga uma hora estúdio aqui, saindo muito mais barato que o valor, meu irmão, da internet que ele paga lá. A produção de estúdio, sim, é cara. Independente se o cara vai fazer um estúdio para a internet, um estúdio para televisão, estúdio é caro. Por que é caro? Porque tudo é caríssimo. Lente,
câmera, tripé, lapela, mesa de corte, enfim, a preparação da ambientação, ar-condicionado, acústica, enfim, tudo isso é caro. Mas dinheiro é uma coisa que existe no mercado, entende? Sim. Isso é uma coisa que uma pessoa com grana vai, banca e começa a ter uma série de estúdios aí. Aliás, no Brasil já tem muitos estúdios hoje de podcast. O grande barato da história não é o cara ter grana para comprar câmera, estúdio, sei lá o que for. É o cara ter a inteligência de como fazer a coisa dar certo. Porque para fazer a coisa dar certo, a pessoa precisa, primeiro, de um puta roteiro. Não adianta ter só boas câmeras. Você tem que ter o conteúdo, você tem que saber o que você vai falar. E depois você tem que entender como que você vai distribuir esse conteúdo. Porque é igual você ter um carro bacana, mas você não tira da garagem. Então você tem que mostrar o teu conteúdo para o maior número de pessoas. Aí você tem que ter inteligência de tráfego pago, tráfego orgânico, posicionamento no YouTube, posicionamento de um conteúdo em áudio, né? Como é que ele vai se posicionar lá no Spotify, como é que vai entrar na Amazon, se vai entrar no Deezer, se vai usar o Anchor como distribuidor, se vai usar outro tipo de distribuidor, como é que ele vai se posicionar também na maneira de chegar no anunciante, porque se você tem um conteúdo bom, mas o teu conteúdo não é vendável, você citou aqui vários exemplos, né? Por exemplo, o segmento político, você não consegue monetizar o negócio, você não consegue fazer a parada gerar receita. Se não gera receita, você o quê? Desmotiva. Mas então, eu tenho uma solução para isso tudo aí. Ele não precisa saber nada disso. Ele só precisa contratar a Gideon Produções, a gente faz tudo para ele. Fundamental ter bons parceiros. É isso aí. Mais do que ter uma boa produtora, é fundamental você ter uma boa estratégia de comunicação. Verdade. Porque produzir, você pode ter o Gida, que é o melhor cara do mundo para gravar, fazer o áudio, distribuir o conteúdo. Mas se você não tiver por trás uma estratégia... Uma mais resultada? Eu não vou dizer exatamente a minha estratégia comercial ou estratégia de roteirização ou embalagem do negócio. Eu falei isso aqui, amigo, mas só um detalhe te cortando claro. rapidinho. Eu falei isso aqui porque a nossa empresa se completa. Eu tenho uma área que atuo muito bem e tenho outras áreas que eu nem atuo e ele completa essa área. Então são dois parceiros aqui que se você quiser fazer um pacote aí, fizer um teste na tua empresa, você vai ver que vai dar muito certo. Não é isso, Manuel? É isso aí, meu irmão. Porque todo produto precisa de uma embalagem. Com certeza. Então, se você tem um conteúdo muito bom, você foi lá, criou conteúdo, você foi lá e fez toda a formatação, mas se você não embalar ele, se você não botar o lacinho, se você não criar o conceito dele, por que ele existe, como é que você vai divulgar ele, para quem não é o conteúdo, você dança. Então, o planejamento é mais importante do que a execução. Com certeza. Então, se você estiver ouvindo aqui e quiser montar um planejamento para a sua rede social ou para o seu canal de YouTube ou para monetizar o seu podcast ou criar a sua estratégia como influencer, a Mais Resultado pode te ajudar, porque a gente está aqui para que você tenha mais resultado. E a Gideon Produção pode te ajudar para fazer a execução das tarefas. Manuel, aproveitar aqui essa oportunidade e quero dar um presente aqui para a tua audiência. Qualquer pessoa que assistir esse vídeo aqui quiser uma consultoria da Gideon Produções para montar o teu projeto, pode me chamar aqui nos comentários ou nas redes sociais da Mais Resultado, que a gente vai te dar 1 hora de consultoria inteiramente grátis. Você vai entender como funciona o projeto, o que você precisa, e você pode ter certeza que vai, dali, você sair com uma noção de onde você pode chegar. Quem são os principais públicos para isso? Você que está começando e que não sabe nem por onde começar. Você que está desempregado, precisa ter uma renda extra, precisa fazer uma receita com o teu celular. Ou você que já é uma autoridade, já é um comunicador, já é uma autoridade no seu nicho e precisa transformar essa autoridade do mundo offline para o mundo online. E isso é até uma questão de sobrevivência. Então, às vezes o cara é muito bom naquilo que ele faz, ele é um belo de um comunicador, o cara é um pastor, o cara é uma referência, é uma pessoa pública, mas ela não sabe como transformar aquela parte toda pública que ele tem em algo digital. Então, foque no que você é bom, naquilo que você faz com excelência, e o que você não sabe, você delega. A produtora aqui, eu faço aquilo que eu sou bom, que é produzir, é analisar arquétipo,
orientar o meu cliente como fazer uma narrativa boa, analisar as métricas, mas eu tenho toda uma equipe aqui de editores, web design, social media, da galera aqui dá mais resultado, que dá um suporte em áreas que a gente não atua. Então, assim, eu foco só naquilo que eu sou bom, que eu não sei, eu delego. Você ter uma produtora hoje, como a Mais Resultado, como a Gideon Produções, é você fazer simplesmente aquilo que você sabe fazer e deixa o restante todo que a gente conduz. Exatamente. É isso, Manuel? É porque eu vejo que trabalhar em conjunto, eu boto até uma dica para quem estiver assistindo a gente, tem uma série fantástica que está na Star, que é a história do Silvio Santos. Eu indico isso para você, Gideon, não sei se você já assistiu, não assisti ainda não. Mas indico para você que está assistindo a gente também, que mostra como é que alguém monta um canal, na época canal de televisão, mas a gente está passando por esse momento hoje. Se você quiser montar o seu canal hoje, cada um pode ter o seu próprio canal de televisão. Essa é a grande parada. Você pode ser dono do seu canal. Assista essa série na Star para ver como é que Silvio montou o canal SBT e você vê que a gente pode montar hoje um canal no digital com um custo muito mais baixo. A gente vai chegar lá. A gente está caminhando para isso. Obrigado, gente. Obrigado e tenha mais resultado. Obrigado, Gida. Deixar minha rede social aí, tá? Portal do Gida Podcast. Acessa lá no Instagram. Quer mandar uma mensagem aí, quer marcar uma consultoria, entra lá tanto na Mais Resultado como no Portal do Gida Podcast, que a gente vai separar uma horinha para você na agenda, você vai vir conhecer o estúdio, se não puder, estiver longe, em outro estado, a gente marca um meet aí, uma reunião online e vamos orientar essa galera aí a crescer e viver de internet aí. Bacana. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado pela paciência e até o próximo episódio. Um abraço.